Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que é fundamental. Como que um conjunto de textos antigos se transforma, sabe, num guia vivo relevante para a vida de alguém hoje? A teologia é, de certa forma, a ponte que faz essa conexão. E a nossa análise hoje, que é baseada numa aula de introdução ao tema, vai explorar exatamente isso. Quais são as ferramentas, a matéria-prima para construir essa ponte. E a gente vai ver que não é só um livro, é todo um ecossistema de fontes que interagem. E a primeira, claro, é a Bíblia. Exato. E olha, logo de cara o material que a gente está analisando faz uma distinção que eu acho crucial. A fé cristã, segundo essa perspectiva, ela é centrada na pessoa de Cristo, não no livro em si. A Bíblia é o registro, né? O registro inspirado fundamental, mas não é o objeto final da adoração. Evitar essa bibliolatria, como alguns chamam, é tipo o primeiro passo para um estudo teológico saudável. Ele é a fonte primária, o ponto de partida obrigatório, mas a fé está na pessoa que o livro revela. Mas espera aí um pouco. Se a fé é em Cristo e não no livro, por que a Bíblia tem essa primazia toda? Qual é a lógica, segundo o material, para ela ser o ponto de partida, assim, obrigatório e insubstituível? Essa é a pergunta-chave. A lógica é que a teologia é a disciplina da interpretação de um sistema religioso. É o esforço de entender e articular as crenças de um jeito coerente. É por isso que existem teologias diferentes, né? Católica, islâmica, judaica. Cada uma precisa de um texto-fonte, um documento base que sirva como autoridade comum para a conversa. Ah, entendi. Para a teologia cristã, esse documento são as escrituras. Outros campos, tipo filosofia ou história, podem ajudar, e devem. Mas a Bíblia é o terreno onde a discussão acontece. Sem ela, não tem um ponto de referência comum. Entendi. Então a Bíblia é o ponto de partida. Mas ninguém chega a um texto antigo como uma folha em branco, certo? A gente sempre carrega uma bagagem. Imagino que isso nos leve para as outras fontes. Precisamente. E a segunda fonte que o material aborda é exatamente essa bagagem, a tradição. Um ponto que me chamou a atenção foi a afirmação de que a leitura das escrituras nunca é neutra. A tradição, nesse sentido, é a corrente de interpretação que flui ao longo dos séculos. São os credos, as confissões de fé, os escritos dos teólogos do passado. Tudo isso forma uma lente, sabe? Através da qual a gente lê o texto hoje. Quer a gente tenha consciência disso ou não. E a aula dá um exemplo prático excelente sobre isso. Comparando a perspectiva de alguém de uma cultura ocidental como a nossa no Brasil, com a de alguém de uma cultura oriental, indiana, por exemplo. A forma como cada um entende conceitos como indivíduo, comunidade, o tempo, cara, tudo isso muda a maneira como a mensagem é recebida. E isso nos joga direto na terceira fonte, a cultura. O fascinante aqui é que não é uma via de mão única. Não é só a nossa cultura de hoje que importa. É absolutamente vital mergulhar na cultura da época em que os textos foram escritos. Claro. O material usa o exemplo das festas sagradas de Israel. Muitas delas não eram eventos abstratos, mas estavam, assim, intrinsecamente ligadas ao ciclo agrícola. Eram celebrações de plantio, de colheita, das primeiras chuvas. Ou seja, é quase um trabalho de detetive histórico. Tentar replicar um desses costumes hoje, sem entender o que ele significava para um agricultor do Oriente Médio há 3.000 anos, seria esvaziar o ritual do sentido original dele. Exatamente. Seria transformar o significado em mera performance. E o estudo cultural se torna ainda mais complexo e rico porque a Bíblia não é um livro monocultural. Ela passeia pela cultura egípcia, babilônica, persa, grega, romana. Nossa, é verdade. Entender esses contextos iluminam o texto de maneiras que uma leitura superficial jamais conseguiria. Até agora a gente falou de fontes que vêm de fora. A Bíblia, a tradição, a cultura. Mas a análise que a gente está fazendo aponta para algo que vem de dentro de nós, a nossa própria capacidade de pensar. Confesso que achei essa parte uma das mais interessantes. Como que a razão se encaixa nisso tudo? Muita gente não vê fé e razão como forças opostas. Sim, e o material aborda essa tensão. A perspectiva aqui não é que a razão pode provar a fé, mas que ela é uma ferramenta indispensável, dada por Deus, para entender o mundo e a própria revelação.
A fé não exige que se desligue o cérebro. Pelo contrário. Pelo contrário, a fonte menciona o apóstolo Paulo e a ideia dele de um culto racional. O ato de ler um texto, de traduzir de línguas antigas, comparar manuscritos, analisar a estrutura de um argumento. Tudo isso é razão. Tudo isso é um exercício profundo da razão. A fé não é irracional, mas em muitos aspectos ela é transracional. Ela vai além do que a razão pode provar, mas não deve contradizer o que a razão pode discernir. Ok, isso faz muito sentido. Então a gente tem o texto, as tradições, o contexto cultural e a nossa mente para processar tudo. Mas e a vida como ela é? As coisas que acontecem com a gente, as vitórias, as derrotas, isso entra na equação. Entra. E essa é a quinta fonte elementar, a experiência. Tanto a experiência pessoal quanto a coletiva da comunidade de fé são vistas como um campo de prova, um laboratório para a teologia. Um laboratório, gostei. É. Uma doutrina pode parecer perfeita no papel, mas como ela se sustenta diante do sofrimento, da injustiça, da alegria genuína? A história de uma pessoa ou de uma igreja influencia profundamente como a teologia é vivida e articulada. Não é a fonte principal, claro, porque pode ser muito subjetiva. Claro. Mas é uma ferramenta de validação e compreensão. Então, para resumir esse ecossistema, a gente tem a Bíblia como autoridade primária e a tradição, a cultura, a razão e a experiência como ferramentas essenciais para interpretar e aplicar. Certo. Esse mapa das fontes é muito esclarecedor. Mas então, qual é o objetivo de usar todo esse aparato? Se a Bíblia é a fonte principal, o que o estudo profundo dela, usando essas outras ferramentas, deve produzir na prática? Qual é o resultado esperado dessa jornada? É aí que a análise entra na segunda parte dela, detalhando os efeitos práticos. E não é uma lista de benefícios, é mais um processo, uma jornada de transformação. O primeiro passo, o ponto de partida, é o crescimento espiritual. O material cita o profeta Oséias, que usa uma metáfora agrária poderosíssima, falando que o conhecimento de Deus virá como a chuva seródia e temporã. Eu me lembro dessa parte, mas a explicação do que essas chuvas significavam foi o que realmente me marcou. Exato. Para um povo agrário, essa imagem era tudo. A chuva temporã, que vinha no outono, servia para amolecer o solo seco, ressequido pelo verão, sabe? Permitindo o plantio. Sem ela, não havia começo, não tinha semente na terra. Já a chuva seródia vinha na primavera, pouco antes da colheita, para, digamos, engordar o grão e garantir uma safra abundante. Nossa! Sem ela, a colheita seria pobre. A metáfora, então, é brilhante. O conhecimento de Deus não é um evento único, é um processo vital, com fases distintas, que prepara, sustenta e garante um resultado frutífero. É uma imagem incrível. E esse crescimento, então, ele deve levar a algum lugar. E o segundo efeito que o material aponta é a segurança espiritual. Ele conecta isso ao conceito de justificação pela fé. Para quem não é tão familiarizado com o termo, o que isso significa na prática? De forma bem simples, é a ideia teológica de ser declarado justo ou colocado em paz com Deus. Não por causa de um desempenho impecável ou por mérito próprio, mas através da fé em Cristo. Ah, entendi. É a base da segurança, porque, segundo essa visão, o seu status diante de Deus não depende do seu humor ou de quantos erros você cometeu no dia. Certo. Depende de um estado de graça que foi concedido. É isso que permite a paz e a esperança que a fonte menciona, e que culmina na expressão poética máxima do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa segurança parece ser o alicerce para o próximo passo, que é o aperfeiçoamento espiritual. A ideia aqui, citando o livro de Efésios, é a de tornar-se melhor. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. E para ilustrar isso, a aula usa uma anedota bem visual. Sim, a anedota do professor que explica a santificação. Imagine alguém que comete, digamos, 50 erros ou pecados por dia. O processo de aperfeiçoamento, alimentado por esse espírito profundo,
faria com que, no dia seguinte, essa pessoa cometesse 49, depois 48, 47. Essa anedota é ótima para ilustrar, mas não corre o risco de ser mal interpretada? Quase como uma licença para pecar, desde que se peque um pouquinho menos a cada dia. Como a fonte lida com essa possível leitura? Essa é uma observação excelente. A fonte usa a anedota para ilustrar o processo, não para quantificar o pecado. A ideia não é focar no número, mas na direção. Quer dizer, o importante é a direção da jornada. A direção. Isso. O objetivo não é ser menos ruim, mas ser transformado para se afastar progressivamente do erro, com a meta final de zerar essa conta. É sobre a trajetória, a busca contínua por melhoria, e não sobre se contentar com uma redução marginal. Entendi. É sobre a direção da curva, não apenas a posição nela. Exatamente. E o que o material mostra aqui não é só uma lista de benefícios. É uma cadeia de causa e efeito. O crescimento, que começa com o conhecimento, gera segurança. Certo. Essa segurança te dá a base e a coragem para buscar o aperfeiçoamento contínuo. E esse trabalho interno, essa busca por melhoria, inevitavelmente começa a se manifestar externamente. É aí que entra o próximo efeito, o fruto do Espírito. A famosa lista de Gálatas. Amor, alegria, paz, paciência. Isso. E um ponto que a análise faz questão de frisar é que o texto original fala de fruto no singular, não frutos no plural. Então não dá para usar aquela desculpa de, olha, eu sou ótimo em paciência, mas em autocontrole eu sou um desastre. O argumento é que é o pacote completo. Exatamente. A ideia é que é um organismo único. Assim como uma maçã tem cor, textura, sabor e aroma, todas essas qualidades do fruto crescem juntas. Elas são a evidência visível do trabalho interno de aperfeiçoamento. E essa manifestação externa de um caráter transformado nos leva à prosperidade espiritual, certo? O que é interessante, porque a palavra prosperidade hoje é quase sempre ligada a dinheiro. Sim, mas a análise redata o conceito. Citando a passagem de Mateus, buscai primeiro o reino de Deus, a ênfase é que a verdadeira prosperidade priorizada na Bíblia é a espiritual. É a riqueza de caráter, a profundidade do relacionamento com Deus, a paz interior. Entendi. A prosperidade material, segundo essa visão, pode ou não acontecer como consequência do trabalho honesto, mas nunca é o foco principal. E o resultado final, a soma de todo esse processo, o último efeito, é a transformação espiritual. A ideia, baseada em 2 Coríntios, é categórica. É impossível interagir seriamente com esse material e permanecer a mesma pessoa. Resumindo, então, a conversa de hoje nos deu um mapa. De um lado, um ecossistema de 5 fontes: Bíblia, tradição, cultura, razão e experiência, que alimentam o pensamento teológico. E do outro, o resultado prático de se engajar com a fonte principal. Uma jornada que começa no crescimento, passa pela segurança e pelo aperfeiçoamento, se manifesta no caráter e resulta numa transformação completa. A fonte também deixa uma crítica no ar, né? De que hoje muitas vezes se dá mais atenção às notas de rodapé e aos comentários do que ao texto em si. Exato. E se a gente conecta tudo isso, entender essa dinâmica das fontes é libertador. Ajuda a compreender por que pessoas e grupos diferentes podem chegar a conclusões teológicas tão distintas, mesmo partindo do mesmo livro. É verdade. A maneira como cada um pondera a tradição, interpreta a cultura, usa a razão e valoriza a experiência, cria resultados únicos. Não é um processo matemático, sabe, de inserir dados e obter uma resposta única. É uma interação complexa e viva entre o texto sagrado e o intérprete humano, com todas as suas ferramentas e bagagens. Perfeito. Uma visão realmente completa do processo. Isso nos deixa com uma reflexão final. A análise de hoje nos mostrou que a experiência pessoal é considerada uma fonte da teologia. Isso levanta uma questão importante para se pensar. Como uma comunidade de fé pode equilibrar as experiências individuais de seus membros, que podem ser vastamente diferentes e, às vezes, até contraditórias, para construir uma compreensão unificada e coerente da sua própria teologia?